Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, irmã Joana Batista. O pastor Juliano está conosco, o irmão Rogério Buzzi, Silva, o Rogério Elias, o José Carlos. Entrou mais alguns irmãos aqui depois, o Jorge Batista. Está com a gente na ação inicial para dar início ao estudo. Acho que o pastor Juliano ora para nós. Amém. Santo Deus, bondoso Pai, nós nos encontramos diante de Ti nesta hora como igreja, como o Teu povo. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio tão grande que somos dá de o Senhor não só nos dá voz, mas também nos dá o direito de dirigirmos a Ti. Muito obrigado, Deus, porque Tu é um Deus imensurável e mesmo assim dá esse privilégio a pequenos homens como eu. Muito obrigado, Pai, por esse tão grande amor que o Senhor nos demonstra através das Tuas misericórdias. Pela vida do meu irmão, do Rogério, com a sua esposa, filho nas mãos, Rogério Elias, sua esposa, seu filho Jonathan, a Jéssica, sua pequenininha, então, o André Silva, os outros irmãos estão na frente, o Rogério, o irmão Robson, a esposa, a Roseli, que o Senhor a restabeleça para a alegria de todos nós, a irmã Joana Batista, continue a fortalecer a tua serva, abençoando na frente lá do Conselho Mundial de Igrejas Evangélicas, capacite a tua serva cada dia mais. Então também o nosso irmão querido Marcílio, que o Senhor continue a abençoar o teu servo, suprindo as suas necessidades. E todos aqueles que estão participando, a Maria da Conceição, a Elizabeth, a Tereza Cristina, a irmã Helena vai entrar daqui a pouco, outros irmãos que vão chegando, que cada um deles seja alvo dos teus cuidados, do teu grande amor. Também peço que o Senhor abençoe minha vida, me dando sabedoria, paciência, temor no meu coração, e dando-nos, ó Deus, humildade e unidade no Senhor, para que realmente nós possamos cumprir a tua palavra, a tua vontade. Ser com os lábios do teu servo, que ele seja ungido ao expressar a tua palavra e que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, para que nós aprendamos a tua vontade e o teu querer. E, acima de tudo, possamos colocar em prática em nossas vidas. Há muita necessidade hoje de unidade, de comunhão, mas, acima de tudo, de testemunhos. Abençoa o nosso país, Deus, que está mergulhado nessa confusão, mas nós sabemos que o Senhor está no comando de tudo. Tudo está patente a teus olhos e tudo não fuge à tua vontade, à tua presença. Que nós confiemos em Ti, que nós saibamos que estamos debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça. Que as palavras do Salmo 91 sejam o nosso escudo, a nossa proteção. Nós oramos agradecidos pela Tua vontade soberana sobre nós e pelo estudo dessa noite, que com certeza fará diferença nos nossos corações. Agradecido, oramos a Ti no poderoso, no santo nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Irmão Rogério, eu tomei a liberdade de colocar umas passagens de Provérbios 2 sobre sabedoria ali, e alguns irmãos pensaram que a gente já tinha iniciado o estudo e eu acabei nem falando. O estudo de hoje é Apocalipse 3,15, é a 7ª carta à igreja de Laodiceia. É com o irmão. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, esteja presente no coração de todos os amados irmãos e irmãs que nos ouvem nessa noite, e também a todos aqueles que ainda um dia ouvirão a palavra de Deus. Que esse nosso Deus maravilhoso, que realmente se inclina sobre o seu povo, possa abrir o nosso coração, possa o nosso Senhor Jesus Cristo soprar sobre nós o seu Espírito, como fez com os discípulos, quando eles tinham dificuldade para entender a palavra de Deus. Que a nossa oração constante seja que o Senhor nos dê do seu Espírito para que possamos compreender. A palavra de Deus diz que
quando os discípulos receberam o Espírito de Deus, abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras. E se há um tempo em que nós precisamos conhecer as Escrituras, são hoje, né, o tempo de hoje. E hoje, talvez mais do que nunca, né, nós vamos estar estudando exatamente a condição da igreja neste momento. Quando falamos a condição da igreja, é preciso entender, né, que a condição da igreja, em primeiro lugar, como já falamos aqui, ela se estabelece no tempo. Então nós temos um tempo em que a igreja de Laodiceia existiu. Nós temos o período dela, para podermos nos focar, e temos também a própria condição em que ela se encontra, né? Hoje é notório, basta estudar um pouco, basta ter o coração aberto, e nós veremos que, de fato, a condição das igrejas de hoje, da grande massa de cristãos de hoje, quando se fala igreja, não estamos falando de templos, estamos falando de igrejas, pessoas. Claro que pessoas reunidas formam, né, finalmente uma igreja, mas estamos falando hoje da condição generalizada das igrejas de hoje, dos cristãos de hoje. É aplicado com mais ou menos força às pessoas, e cada um deve aceitar no seu coração, conforme o discernimento que Deus lhe deu, conforme a humildade que tem. Jesus inicia o seu sermão, né, não por acaso, o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, são aqueles que de fato estão de coração aberto, são aqueles que não acham que são bons cristãos, são aqueles que sabem que, embora eles possam realmente ter sido batizados nas águas, possam ter recebido do Espírito de Deus, eles sabem que eles precisam muito mais. A pessoa, quando olha para si, o verdadeiro cristão, ele não vê nada de bom. Quanto mais ele se aproxima de Cristo, mais ele vê como ele está ruim, porque o espelho, né, quando nós comparamos o espelho ou o caráter de Cristo com o nosso, nós sempre vamos ver que precisamos melhorar muito mais, mas é exatamente essa caminhada cristã. No final, é uma caminhada de fé. Você não tem que olhar para dentro de você, nem para ver a tua bondade, nem para ver a tua maldade. Você tem que olhar para a cruz, e esse ensino foi dado de maneira fantástica lá no deserto um dia, quando os homens, os nossos irmãos do passado, eram mordidos pela serpente, e o veneno agora da serpente corria na veia deles, e eles tinham dois caminhos a seguir. Um, ficar olhando para suas feridas. Dois, olhar para a serpente pendurada no madeiro, que representava Cristo assumindo todos os pecados. Naquele momento a grande lição é: eu assumo o veneno da serpente. Né? Então Cristo ali estava sendo representado como o maior dos pecadores, porque ele morreu como o maior dos pecadores, embora não tendo pecado, uma vez que ele assumiu todos os pecados da humanidade, e aquilo não foi um teatro, foi uma realidade. Por isso, né, nós podemos imitar aqueles que se salvaram ou imitar aqueles que se perderam. Então, o cristão, aquele que de fato é humilde, aquele que é bem-aventurado, né, porque é humilde, ele sempre estará olhando para Cristo. Existe uma frase que, embora ela não seja bíblica na letra, eu acredito que ela é bíblica na essência, que diz: quando olho para mim, não vejo como me salvar, quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Essa é uma máxima que, para mim, ela é fantástica, e ela dá exatamente o equilíbrio quanto a como um cristão deve se olhar. O cristão é um fato, né? Ele deve permitir que o céu diga como ele está, e não ele achar que está muito bem. Na verdade, é uma visão católica romana esta ideia, e isso é fácil de ver. As pessoas se auto-justificam. Hoje mesmo nós estamos montando uma faixa numa conferência que vamos ter amanhã, e uma senhora, nós convidamos uma senhora, disse: não, eu sou uma pessoa boa, vocês podem perguntar e vocês vão ver que eu sou uma pessoa boa,
eu acho que todos os caminhos levam a Deus, etc, etc, etc. Né? A ideia que se tem é essa. Se eu sou bonzinho, então eu não preciso de Cristo. Em outras palavras, é isso que se esconde por trás das palavras: eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo. O ser humano tem essa questão de se justificar. E a carta à Laodiceia, ela traz exatamente uma premissa similar. Né? Vejam, o capítulo 14... o versículo 14, que dá início à carta à Laodiceia, diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós já estudamos aqui a carta à Filadélfia, que é, como dissemos, a condição ideal da igreja. E estamos estudando agora a condição em que, como falamos, a grande massa de cristãos está hoje, a grande massa das igrejas está hoje. Laodiceia quer dizer povo do juízo. De um lado nós temos Filadélfia, que é o amor fraternal, onde você tem o exemplo, por exemplo, da parábola de um pai, que o filho diz: dá-me a parte da fazenda que me pertence, vai, né, acabou com tudo, volta finalmente, ensaia uma confissão, inclusive, dizendo, né, irei ter com meu pai, lhe direi, faze-me como um dos teus servos, né, etc, etc, etc. De longe, a palavra de Deus diz que o pai o abraçou, ele nem teve tempo de fazer a oração que ele havia ensaiado. Por quê? Porque Deus já conhecia aquele coração exemplificado ali naquele pai. Né? Longe de recriminar, que seria muito natural, né? Falando de seres humanos, o pai poderia ter dito: você foi lá, gastou tudo, fez tudo errado e agora você vem, né? Por outro lado, nós vemos o pai, que é ali exemplificado Deus, abraçando, porém o irmão emitindo julgamento. O irmão que ficou, entre aspas, na igreja é o que emite julgamento. Eu sempre estive aqui contigo, né, sempre fiz a tua vontade, esse aí foi lá, gastou tudo e agora você vem, tu nunca matou nem um bezerro cevado para mim, esse aí vem e você mata um bezerro cevado. Esse mostra exatamente, né, aquele que está sempre dentro da igreja, mas que crê que por estar dentro da igreja, por estar entre aspas, né, ter sido batizado, por entre aspas ser um crente, tem direito de, e vai acontecer no futuro, tem direito de achar-se melhor do que aqueles que voltam ao rebanho do Senhor depois de estarem muito tempo afastados. Nós temos que estar nos preparando, porque o amor fraternal finalmente fará com que recebamos muitas pessoas no nosso meio que virão de todas as formas, maltrapilhos, né, machucados pelo mundo, pessoas que se drogaram, pessoas de todo tipo, se vestindo de todo jeito, e teremos que manifestar esse amor fraternal por estas pessoas, que é o que Deus espera do seu povo. Em contrapartida, a igreja de Laodiceia é exatamente o contrário, é o povo do juízo. Né? Quando nós lemos, por exemplo, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, a mensagem é clara. Já falamos aqui, mas nunca é demais repetir para que nós sigamos exatamente como o Senhor tem dado. Ao mensageiro, ao pastor, ao pregador, ao ministro da igreja que está na condição de um povo que julga, na condição de pessoas que se sentem no direito de julgar, escreve: isto quem diz é o Amém. Isto quem diz é o assim é ou assim seja. Ou seja, não se pode discutir. Quem está dizendo é aquele que está vendo que a condição é assim. Não se pode discutir com ele. A testemunha fiel e verdadeira, então ele não é uma testemunha infiel, não é uma testemunha que vai mostrar algo que ele não conhece. E não só ele conhece o problema da igreja, não só conhece o coração dos crentes de hoje, não só conhece o coração daqueles que se dizem cristãos de hoje, mas ele é inclusive verdadeiro no que diz. Existe uma dificuldade hoje, porque por vezes vemos alguma coisa, mas não conseguimos ser exatamente verdadeiros no que falamos. Né? Deus não condena a pessoa por ela ter essa dificuldade. Porém,
Cristo Jesus aqui se apresenta como aquele que conhece o estado da igreja, como uma testemunha, ele não está dizendo o que ele acha, o que ele pensa, é o que ele está vendo, e ele não só é fiel no que vê, no que relata, mas é também verdadeiro. E aqui um outro ponto interessante, o princípio da criação de Deus. Por que ele se identificaria aqui como o princípio da criação de Deus? Basta que você pense um pouco hoje, onde se tem ensinado, e não quero escandalizar ninguém aqui, cada um tem que estudar, tem que buscar por si. Cristo aqui se apresenta como o princípio da criação de Deus. Pensem bem nisso, porque a grande massa das igrejas de hoje crê na Trindade, que ensina o seguinte, e esta condição é uma condição terrível, porque é uma condição que destrói a personalidade do Pai, como já falamos aqui, e esta condição, ela derruba simplesmente, o princípio da criação de Deus. Por quê? Cristo é criado? Não, ele não é criado, mas ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, nada, absolutamente nada, foi criado sem a presença dele. Porém, o princípio de Cristo é real. Existe um princípio, embora nós como seres humanos não possamos alcançar este princípio, o Filho de Deus, esta testemunha, tem sim um princípio. E a Trindade ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são coeternos, ou seja, todos eles têm uma eternidade igual, e isto não é real. A realidade é que o Pai não tem absolutamente nenhum princípio, por isso a palavra de Deus o chama de eternidade a eternidade, o Pai, e o Filho é desde a eternidade. Existe um princípio em relação ao Filho que está tão longe do cômputo humano que nós nem teríamos como entrar. Mas é fato, é mostrado no livro de Hebreus e é mostrado no livro de João. No livro de João nós temos, no princípio era o verbo, mostrando um princípio em que o verbo virá à existência, e temos também, num segundo momento, o segundo versículo, no princípio da criação. Temos ali dois princípios. Um princípio que é o princípio do verbo, onde ele estava em Deus, e um princípio que é o princípio da criação da terra, da criação do mundo em que vivemos, que é o princípio onde o Filho estava com o Pai. Nada disso é por acaso, a palavra de Deus imediatamente se lança mostrando um problema atualíssimo da igreja, e é o problema que a igreja precisa aceitar. Cristo está se identificando. Se vocês observarem, não há uma igreja hoje institucional que ensine realmente que Cristo teve um princípio. E ele teve. Como dissemos, este princípio não deve ser colocado como o Cristo nascido, mas sim o Cristo gerado. Muita atenção sempre nas palavrinhas, nunca confundir Cristo, o unigênito, com Jesus, o primogênito, porque isso é que gera muita confusão. Não são termos teológicos, são termos bíblicos, e nós precisamos, obviamente, viver de toda palavra que vem da boca de Deus. O grande erro destas igrejas hoje, que sofrem o que sofrem, é pela falta do estudo cuidadoso da palavra de Deus. Falta, repetimos, do estudo cuidadoso da palavra de Deus. Então, esta igreja, obviamente, nasce dessa forma. Agora, é preciso entender esta condição. A igreja de Laodiceia é a pior condição que a igreja poderia um dia ter entrado. Como vemos isso? Se os irmãos observarem em todas as cartas, desde que nós iniciamos com a carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, todas as igrejas têm elogios e repreensões, incluindo a igreja de Filadélfia. Porém, a igreja de Filadélfia, ela apenas, nem se pode dizer que ela tem uma repreensão. O que ela tem é um conselho apenas que diz: guarda o que você tem. É só isso. É pedido a ela que guarde o que tem. Por quê? Porque, como dizemos, ela, como Filadélfia,
crendo inicialmente exatamente na divindade correta, ela passa a aceitar a Trindade, que é uma doutrina babilônica, começa a beber do vinho babilônico e passa a entrar numa situação terrível, onde ela começa agora a entrar num estado de decadência e é demonstrado pelos atos, isso como vamos ver. Lembrem-se, amados irmãos, este estado de Laodiceia, que é o pior deles, é mostrado também na palavra de Deus. Vejam, por exemplo, dois aspectos. Não vamos seguir todo o texto. O Senhor, maravilhosamente, apresenta o grande problema, e veja que nós vamos encontrar, inclusive, exatamente as condições das igrejas, e no número 7, que ele apresenta como problema, ele diz, as 6 coisas que o Senhor aborrece, e uma, algumas versões dizem que ele detesta, e uma que ele abomina. E quando ele mostra o que ele abomina, é exatamente aquele que cria intriga ou contenda entre os irmãos. Notem que interessante, Jesus, mostrando aqui pela inspiração, a palavra de Deus mostrando aqui também já antes, que o grande problema que Deus estava mostrando, que algo que ele abomina, é aquele que cria intriga entre os irmãos. Por quê? Vamos para o livro de... Perdão, irmãos. Vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 49, Gênesis, capítulo 49, Gênesis 49, e vamos para o versículo 16, 49, 16 até o versículo 18. Nós vamos encontrar ali Jacó abençoando os seus filhos antes de morrer. Ele vai apresentando, as bênçãos a cada um. Quando ele chega no 16, ele vai apresentar a, entre aspas, bênção a Dan. Para que os irmãos tenham ideia, Dan é juízo. Por isso nós temos Daniel, juízo de Deus. Qual é a diferença entre Dan e Daniel? Dan julgava a parte de Deus. Daniel julgava não por ele próprio, mas porque Deus apresentava o julgamento através de Daniel. Se vocês leem Daniel capítulo 8, verão, por exemplo, que Deus está apresentando a Daniel o juízo. Essa é, obviamente, a grande diferença. Daniel, é como se dissesse, Daniel julga pelo Espírito de Deus, apresenta a profecia do julgamento pelo Espírito de Deus. Dan não. Vejam o que diz de Dan. Dan julgará o seu povo. Devia? Não devia julgar. Ele não deveria. Julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho. Dan seria usado pelo diabo, pelo inimigo, uma víbora no caminho que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. Dan estaria julgando os irmãos, falando mal dos irmãos, buscando exatamente, infelizmente, demonstrando exatamente aquilo que o Senhor abomina. Falando por trás, mordendo por trás, como a serpente. Lembrem-se que a serpente, Satanás, lá no céu, criou o problema exatamente assim entre os anjos. Foi criando o problema, falando que Deus era um tirano, tentando ensinar às pessoas exatamente isso e, ao mesmo tempo, toda a lição que encontramos. Veja que não por acaso, finalmente, Jacó finaliza: a tua salvação espero, ó Senhor. Infelizmente, o livro de Apocalipse mesmo, apresentando o capítulo 14, sobre as tribos que compõem os 144 mil, os irmãos vão observar que Dan não está presente. Infelizmente, Dan, por este pecado abominável, aparentemente, pelo menos, não podemos julgar, mas aparentemente, pelo que se vê, Dan se perde em relação a isso. E vamos encontrar exatamente depois no livro de João, capítulo 12, uma relação também bastante parecida. João, capítulo 12, para os irmãos que gostam de acompanhar, versículos 3
a 5, é dito: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simeão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Veja que ele está falando por trás, ele está criando intriga, está criando contenda entre os irmãos, está julgando aqui não só a irmã que faz esta maravilhosa obra, preparando o seu Senhor, e também julgando aqui o próprio Cristo, que recebe, né, aquilo que lhe é feito, porque, claro, conhecia, né, o resultado daquilo que se estaria fazendo, né? Então, obviamente, o versículo 6, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava, né? Então, veja que, obviamente, tanto num caso quanto no outro, né, tanto Dan, que finalmente, né, se perde, quanto Judas, que finalmente vai e se enforca, os dois entraram exatamente no pecado abominável, no pecado que Deus realmente não quer. Por isso, esta condição terrível de Laodiceia, mostrando exatamente, né, esta condição, uma condição de mornidão, como vamos ver um pouco mais à frente. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu gostaria nesta noite que os irmãos pudessem acompanhar, porque de todas as igrejas nós entramos diretamente na lição que realmente vale para hoje. Mas creio que em Laodiceia vale a pena a gente dar uma olhada ao passado, considerando que o Apocalipse, irmãos, no capítulo 1, versículo 19, já vimos isso, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, havia uma aplicação para a época de João, há, obviamente, uma aplicação para a nossa época também. Porém, vejam, irmãos, que interessante como a palavra de Deus ela é bastante clara quando a gente se permite que Deus nos ensine pelo passado aquilo que vai ocorrer no futuro. É um texto já bastante conhecido dos irmãos e irmãs, né? Nada há de novo debaixo do sol, isso é o que há de ser, né? Então, irmãos, vejam isso. Laodiceia, a cidade de Laodice, era uma cidade interessante, por quê? Em primeiro lugar, veja que é dito aqui, né? Você é morno. A cidade de Laodice estava exatamente numa espécie de junção entre a água que vinha extremamente quente, as águas termais que chegavam até ali, e se encontravam com água relativamente fria. Exatamente na cidade havia a água morna. Então há uma aplicação histórica para o que estamos colocando, embora, claro, vamos pegar essa aplicação apenas de forma muito rápida, para que a gente possa entrar realmente naquilo que nos interessa. Outra questão de Laodice, né? Veja que é dito aqui, como dizes, rico sou e estou enriquecido. Curiosamente é dito, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. A cidade de Laodice foi praticamente destruída por um terremoto na época, e quando o governo romano, inclusive, ofereceu ajuda para que Laodice pudesse ser reconstruída, eles disseram que não precisavam, eles tinham dinheiro suficiente para reconstruir a cidade. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Outra coisa, a cidade de Laodice e os seus cidadãos comercializavam muito a chamada lã negra, enquanto a grande maioria comercializava a lã branca, eles comercializavam a lã
negra e tinham muito orgulho da lã negra. Claro que, fazendo inclusive propaganda dessa lã negra, eles se vestiam dessa lã negra e, obviamente, né, vendiam também esta lã. Então é dito, né, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestes brancas, para que te vistas. Ou seja, havia, claro, uma aplicação direta ali, histórica, como dizemos, e finalmente, a igreja de Laodice, né, mostrando este paralelo com a cidade de Laodice, novamente, ela comercializava também o chamado colírio da Frígia. Era uma pedra, segundo a história, uma pedra que se moía, e com ela fazia-se um colírio medicinal que eles vendiam como realmente muito bom para o olho. Por isso é dito, né, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. A história, basicamente, então, na época de João, já mostrava de forma literal aquilo que estava ocorrendo ali. É óbvio que, embora de forma literal o que se tinha, a grande lição para nós é apenas poder entender a história para que a gente veja como, de fato, a história corrobora com a lição futura, porém agora não de forma literal, mas de forma simbólica, ou melhor dizendo, de forma espiritual, que é a grande lição, obviamente, para os nossos dias, né? A igreja de Laodiceia, ela não é que ela nasce, mas ela entra no estado laodiciano por volta do ano 1888, quando ela rejeita o remédio, rejeita o colírio, rejeita as vestiduras brancas e rejeita a fé que tiraria ela da situação que ela começa a entrar. A igreja, estando na condição de Filadélfia, começa agora a exaltar as obras no lugar da fé, começa a exaltar a própria justiça no lugar da justiça de Cristo e finalmente começa a perder o discernimento e o Espírito de Deus, que seria o resultado natural desta busca pela reforma e pelo reavivamento. Deus manda aquilo que ela necessitava, ela não aceita, e a igreja então hoje está, as igrejas, né, estão hoje, o cristianismo de um modo geral está no estado que está, e obviamente as igrejas hoje, né, na sua grande maioria, cada uma se aplica aqui em algum aspecto desta repreensão que é dada. Agora, obviamente, nós vamos encontrar cada um de nós, como dissemos, mais ou menos, e cada uma das igrejas é exatamente nessa situação. Falta de fé verdadeira, o que se vê é presunção. Você vê hoje muitas igrejas pentecostais, onde o pastor pega o paletó, derruba milhares. Isto é chamado de fé, quando na verdade é presunção. Nada tem que ver com fé, isto que ocorre nas igrejas, né? As vestes brancas que são necessárias às igrejas, por quê? Porque as igrejas, de um modo geral, esses cristãos estão se vestindo com a própria justiça, é o que falamos antes, né? Eu não roubo, eu não mato, eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou crente, eu sou isso, né? Como aquele homem que orava, né? Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais homens, eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, ou seja, né, mostrando realmente uma condição onde ele se auto-justificava, e o resultado final é esse, acaba julgando as pessoas. Quando o apóstolo Paulo diz claramente que nós somos devedores a gregos e a bárbaros, e nós deveríamos ter o maior cuidado então com as pessoas, porque se temos luz, se recebemos a Cristo como nosso Salvador, não há mérito em nós. O que existe sim é um privilégio por Cristo ter nos chamado, por Cristo ter nos escolhido, mas não há mérito próprio nisso. E se nós realmente aceitarmos que não há mérito próprio nisso, nós não vamos estar nos justificando, nós não vamos estar julgando e não vamos estar condenando ninguém. Nós
podemos ver essa situação, inclusive de forma mais abrangente, quando lemos o livro de Colossenses. E já vamos mostrar por que vamos ler o livro de Colossenses. No capítulo 4 do livro de Colossenses, capítulo 4, versículos 15 e 16, é dito: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Por isso falamos, né, sempre que as verdadeiras igrejas de Cristo são as igrejas que estão nas casas. Porém, isso não quer dizer que a condição das igrejas hoje não seja aquela que é apresentada pelo Senhor, né? Versículo 16. E quando esta epístola, a epístola de Colossenses, tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, naqueles que estão na condição de Laodiceia, dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Por quê? Era um problema similar. O problema dos colossenses era o problema dos laodicenses. Por isso, leia para eles também, que eles precisam entender a situação deles. Tanto um quanto o outro. E nós vamos ver a situação, né, voltando um pouquinho no próprio livro de Colossenses, capítulo 2, primeiro, nos versículos 1 a 3, 2, 1 a 3, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Obviamente, aqui estamos inclusos. Não vimos o rosto do Senhor em carne, não vimos o rosto de Paulo em carne, mas a mensagem vem. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade, note, estejam unidos no amor fraternal, essa é a caridade, e enriquecidos, veja que os laodicenses dizem, rico sou, estou enriquecido, né? Mas a palavra vai dizer, não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu, estejam enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então, conhecer a Deus, o Pai, só é possível através de Cristo. Ele é o mistério que revela o Pai. Por isso, né, o versículo, inclusive, finaliza aqui o 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por isso, Cristo tem o direito de apresentar à sua igreja a sua situação, porque ele oferece o tesouro da sabedoria, o tesouro da ciência, ele oferece o remédio que ela necessita. E vamos ver, por exemplo, no versículo 16 e 17, exatamente o problema de Laodiceia, né, que era o problema também dos colossenses. Um texto muito mal entendido pelos laodiceanos de hoje, pelos laodicenses de hoje, que não entendendo esse texto, confundem tudo, e aí, obviamente, confundindo tudo, entendem errado e não aprendem a lição que deveríamos todos aprender no livro de Laodiceia, na carta a Laodiceia e na carta aos Colossenses. Versículo 16. Portanto, vamos ler o 14 um pouco, que aí fica um pouco mais claro. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A condenação, a lei em forma de ordenanças que condenava, que simplesmente era na letra, agora no espírito, deve ser entendida que foi tirada do meio de nós. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. E diz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Versículo 16 e 17, agora que ninguém pode errar. Portanto, como Cristo, foi Ele quem tirou, foi Ele quem ofereceu a salvação, foi Ele quem morreu na cruz do Calvário, foi Ele quem finalmente tirou, não a lei, irmãos, mas a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Como Ele fez isso tudo, portanto,
Pense, você não é melhor do que ninguém, não é porque você procura guardar a lei que você tem o direito de condenar o teu irmãozinho que não guarda, não é porque você procura guardar o sábado que você tem o direito de minimizar o teu irmão, não é porque você não come determinados alimentos que você pode julgar, não é porque você não bebe bebida forte que você tem o direito de julgar aquele que bebe. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. O problema é o julgamento, o problema é o problema de Dan, o problema é o problema de Judas. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. O irmão quer guardar os dias de festa? Amém. As festas do Senhor? Amém. Festa dos tabernáculos? Não há problema. Quer guardar? Não tem problema nenhum, irmão. Isso não é uma doutrina. Não vai te fazer mal nenhum. O irmão quer guardar a festa da lua nova? Amém, irmão. Guarde. Mas não julgue aquele que não guarda. Você quer guardar o sábado? E deve guardar o sábado? Amém. Guarde. Mas não julgue aquele que não guarda. Ele deve guardar? Deve. É a lei. Mas não é porque ele não guarda que você tem o direito de julgar. Você não come determinadas coisas, não julgue aquele que come. Enfim, irmãos, a lição é essa. E, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Irmãos, olhem que interessante. O sábado que você guarda aqui é uma sombra das coisas futuras. Você nunca vai guardar o sábado aqui 100%. Porque é lá no céu que se guardará o sábado de forma perfeita. Aqui você não vai guardar. Dê o seu melhor. Guarde da melhor maneira que puder. Mas saiba que você não está tirando 10 no teu sábado. Por isso você não pode julgar. A festa, como é que você vai julgar o irmão que não guarda a festa se você não guarda como deveria? Você não come, tudo bem, mas tem muita coisa que você come e nem sabe que está comendo e está errado. E aí você vai julgar o outro. São sombras das coisas futuras. A melhor melancia que você comer aqui na terra não vai chegar aos pés da melancia que você vai comer um dia no céu. O melhor alimento que você comer aqui na terra ainda vai estar contaminado pelo pecado, poluído pelo pecado. São sombras das coisas futuras. A forma como você vai beber aqui, o suco de uva, inclusive na Santa Ceia que você bebe, não vai chegar aos pés do suco de uva que nós vamos beber um dia no céu. Irmãos, são sombras das coisas futuras, das coisas vindouras, mas jamais, irmãos, essa sombra é uma coisa que está dizendo que deve ser erradicada. É mal entendido o texto. Irmão, se você para na frente de uma parede onde o sol projeta a tua sombra, a sombra não é você, mas ela é sua. Ela é apenas uma sombra do que é você. Mas ela pertence a você, assim como o sábado, o comer, a lua nova, todas essas coisas. A questão então não é se eu faço ou não faço. A questão é que eu não devo julgar ninguém se eu faço. Eu devo fazer essas coisas? Devo. Mas se eu vou fazer para julgar o meu irmão, melhor não fazer. Por quê? Porque Deus não abomina aquele que não guarda uma festa dessa, mas abomina aquele que guarda e julga o irmão. Esse é o grande problema. E nós vemos hoje, irmãos, isso, infelizmente, em milhares de posts. Fala-se do sábado, um irmãozinho diz, não, mas eu acredito que é o domingo, já vem a pedrada. Ataque violento. Né? E se continuar a conversa em 2 toques, você vai para o inferno. Irmãos, infelizmente, a gente tem que aprender a instruir, a ensinar, sem julgar. Nosso papel é falar, nosso papel é ensinar. Convencer a pessoa da verdade é o trabalho do Espírito Santo. Lança o teu pão sobre as águas. Não retires a tua mão, porque tu não sabes qual há de frutificar. Então, lança o teu pão, lança aquilo que você aprendeu, aquilo que você conhece que é bíblico, a tua luz, o teu pão, aquilo que você realmente sabe que é verdade. Mas não se preocupe em ficar discutindo, em ficar julgando a pessoa se ele não aceita. É possível que muitas pessoas não aceitam o sábado por nossa culpa.
Se você perguntar hoje para qualquer pessoa o que é um adventista, por exemplo, do sétimo dia, que é a igreja hoje que ensina o sábado, talvez como instituição a maior delas. Claro, nós temos os judeus, não se está discutindo, estamos falando como igreja, talvez a igreja adventista seja de fato como instituição a que mais ensina a questão do sábado. Mas você pergunta para a pessoa sobre um adventista, ele diz, é aquele povo que não come carne e não faz nada no sábado. Irmãos, isso nunca deveria refletir a realidade de um adventista. Isso nunca deveria refletir a realidade de alguém que guarda o sábado. Nunca deveria refletir a realidade de alguém que aguarda o advento do Senhor, alguém que ama a vinda do Senhor. A ideia que se tem é essa. Não, esse povo aí não faz nada no sábado, esse povo aí não faz nada, esse povo simplesmente não faz nada no sábado, e eles têm essa ideia, infelizmente, que se faz isso. As festas, irmãos, pagãs, não se discute. Festa pagã não é para comemorar. Não estamos falando de festas pagãs, irmãos, por favor. Estamos falando das festas do Senhor. Pentecostes, tabernáculo, pães asmos. Estamos falando das festas do Senhor, baseadas no calendário judaico. É dessas festas que estamos falando, certo? Não estamos falando, repito, de festas pagãs. As festas pagãs nós não temos mesmo que comemorar, nem devemos comemorar o nascimento nosso. Se os irmãos pararem para observar, por exemplo, a Bíblia relata que foi comemorado, por exemplo, o aniversário de Herodes. Foi comemorado o nascimento, o aniversário de Herodes. Exatamente nesse aniversário foi que morreu João Batista. Herodes embriagado, a sua filha dança para ele e diz, me pede o que você quiser e eu te dou até metade do reino. E ela diz, dá a cabeça de João Batista num prato. Ou seja, o ensino ali não era exatamente aquilo que se esperaria. E mais, se nós realmente nascemos de novo, por que vamos estar comemorando um nascimento, irmãos, carnal? Nós nascemos pela vontade dos nossos pais, mas finalmente você se batizou, você se entregou ao Senhor. Se você de fato nasceu de novo, por que vamos voltar aos rudimentos antigos como esse tipo de coisa? E é um fato, irmãos, estas festas chamadas pagãs, elas têm um objetivo. Carnaval, festa da carne, irmãos. Carnaval. O carnaval, ele tem sua origem na festa da carneia, que era exatamente uma festa em honra à carne, orgias dantescas. E tudo que nós observamos hoje, irmãos, todas as festas têm um cunho pagão. Inclusive, Dia da Mulher, exaltação a Maria, Dia das Mães, exaltação a Maria. Todos eles têm um cunho, têm um objetivo específico, Então, nós precisamos aprender, obviamente, e a grande lição aqui não é em Colossenses o que se deve ou o que não se deve fazer, mas sim não julgar pelo que se faz. Por isso que tanto a carta de Laodiceia quanto a carta de Colossenses devem ser lidas uma na outra e a outra em uma. Por isso, nós encontramos esse início, então, mostrando exatamente que ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz, ou assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmão Marcílio, nós entraríamos agora, imediatamente, na aplicação para os dias de hoje. Hoje nós encerramos aqui, fique à vontade, o irmão veja se há o desejo nos irmãos de alguma pergunta específica, se a gente puder ajudar, obviamente, vai ser um prazer. E na próxima quarta, o estudo daí, nós entraríamos diretamente na aplicação de hoje e como isso tem se refletido nas igrejas. Perfeito. O irmão Rogério, tem algumas colocações aí do irmão Wagner Rap. Se o irmão quiser fazer alguma colocação em cima das coisas que ele tem colocado aí, eu não sei se é exatamente pertinente ao assunto, mas já que o irmão abordou esses assuntos aí, se eu quiser responder alguma coisa, fique à vontade. Enquanto ele ia colocando as perguntas, eu ia lendo aqui e ia mais ou menos... algumas coisas já abordou o assunto. Ia tentando conduzir de forma
a que respondesse isso, né? Por exemplo, ele fala ali Luas Novas e Festas Levíticas, né? São festas que sim, seriam uma bênção se o povo de Deus hoje guardasse, né? Por quê? Porque as festas ensinam muita coisa para nós. A própria festa dos tabernáculos, olha que maravilha, irmãos. A festa dos tabernáculos, imagine o irmão Wagner, imagine o irmão Marcílio, o Robson, a Marta, todos esse povo agora vindo visitar, por exemplo, os irmãos em contenda. Sabe como a festa acontecia? Por exemplo, eu receberia o irmão Wagner e a família dele, e o irmão Robson e a família dele. Sabe como funcionava? Eu agora montava uma tenda fora da minha casa, mas eu é que ia para a tenda. Os meus irmãos iam para minha casa. Veja, irmãos, por quê? Para mostrar sempre que nós somos peregrinos, para abrir mão, entende? Para nós estarmos já adestrando nosso coração para repartir aquilo que temos. Então, eu teria o irmão Wagner Herp, por exemplo, lá dentro da minha casa, e daqui a pouco eu vejo ele lá batendo a porta da geladeira com força, né? Aí eu vejo a esposa dele, quem sabe, enfim, mexendo na cozinha americana da minha esposa. Tudo isso, irmãos, eu vou me desprendendo dessas coisas e aprendendo a dividir. E uma coisa curiosa, irmãos, havia uma espécie, não de dízimo, mas uma espécie de oferta específica que era separado durante todo o ano. Então, quando chegava, por exemplo, a festa dos tabernáculos, o dinheiro necessário para alimentar as pessoas que vinham era desse valor que era pego, para que as pessoas não ficassem preocupadas. Puxa, o irmão Wagner vem aqui, vai comer tudo minha comida. O irmão Marcílio vem aqui, vai comer tudo minha comida, né? Deus pensa em tudo, irmãos. Então, a festa dos tabernáculos, por exemplo, é maravilhosa, porque você imagine agora os irmãos todos no sítio conosco e os irmãos morando na nossa casa, entende? Enquanto a festa dos tabernáculos durasse, os irmãos estariam na nossa casa e nós estaríamos nas tendas para mostrar exatamente que somos peregrinos nesse lugar e para que não caíssemos, né? Aqui até uma lição para as mulheres também, não só para nós, para que não caíssemos no erro que caiu a esposa de Ló, que foi dito, olha, não olhem para trás. Quando desce o fogo, a esposa de Ló olha para trás, quem sabe, né, preocupada com a cozinha americana, com a casa, enfim, com os móveis que estariam queimando, né? Então, a lição não tem como discutir, né? A lição das festas são fantásticas e seria realmente uma bênção se nós... Fora toda essa questão emblemática de doutrina, entende, irmãos? Mas isso é do passado, isso é daquilo. Vem e vê. Foi o que foi dito, né? Quando o discípulo chega e diz assim para o irmão dele, escuta, Natanael, nós achamos aquele que a profecia fala, ótimo, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Então, né, nós estamos hoje guardando festas pagãs, quando eu digo nós, né, estamos falando sempre, generalizando as igrejas, né, que não nos ensinam absolutamente nada e estamos perdendo lições preciosas por não guardar as festas do Senhor, que teriam lições fantásticas, inclusive proféticas. Basta ver como é que a festa das trombetas ocorriam e nós vamos ver como tem ensinos fantásticos ali, ok? Eu lembrei, Rogério, da Páscoa que nós passamos juntos lá e aquele ritual de lavar os pés antes de tomar a ceia, né? É a primeira vez que eu tinha visto aquilo, eu nunca participei de uma comemoração assim, muito interessante, né? Exatamente, e isso é também exatamente, né, o desprendimento para que a gente não julgue, né, se eu falei do meu irmão, se eu, né, em algum momento tiver algo contra ele, aquele é o momento em que Deus vai estar trabalhando, né, dentro daquilo que ele ensinou, né, não é nem uma questão que eu tenho que sentir, eu tenho que fazer pura e simplesmente, e o Senhor se compromete a moldar o coração daqueles que participam ali. Tanto que foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, né, diz, não, o senhor não vai lavar meus pés. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Não só os pés, né, mas tudo. Não, quem já, né, já aceitou, já está limpo, né, só precisa limpar os pés, etc, etc, etc. As lições são muitas, né? Ok. Vamos fazer uma oração para a gente. O pastor, o senhor quer fazer alguma colocação? Fique à vontade. Ou Robson.
primeiro lugar, mandar um abraço para a turma que entrou, deve ter chegado mais gente aí. Eu não tenho condição de ver quem chegou posteriormente à palavra, mas eu queria fazer uma pequena reflexão, um pequeno apelo. Eu tenho, nesses meses todos, que eu conheci a Verdade Presente, vai para 3 anos e meio, eu tenho observado uma coisa que tem me dado alguma tristeza e preocupação. Eu vejo uma desunião muito grande nas pessoas que se dizem que conhecem a Verdade Presente. Um grupo para lá, outro grupo para cá, outro grupo para cá. Não é unidade. E nós amamos essa unidade. Eu vejo raramente um irmão convidando outro irmão. Olha, disse, vem aqui na minha casa, vem passar um dia conosco. As pessoas estão muito desligadas. Nós estamos vendo o nosso país mergulhando numa situação gravíssima. Gravíssima, repito. E a gente não vê nenhum desses grandes líderes aí que tem acesso aos veículos de comunicação fazendo um apelo para a unidade da igreja, para orar pela nação, orar pelo país que está à beira do caos. Parece que está tudo muito bem. Parece que estão indo muito bem. Não estão precisando de nada. É como o irmão Zé falou, nós estamos ricos, não precisamos de nada, nós temos tudo aqui. Ó. E a gente fica muito triste de ver o povo de Deus assim tão afastado da realidade bíblica como nos nossos dias. Então, estou muito preocupado, porque eu não estou vendo assim a preocupação das lideranças do povo de Deus. Isso. Inclusive, eu queria reiterar de novo, à medida que eu puder, Estados Unidos, a gente, pelo menos no início dos estudos, ter um momentinho de oração. Irmãos, nós não precisamos de orar tanto como nosso Jesus. A oração é aquele instrumento que move o coração de Deus. A oração pode muitos efeitos no Tiago, no capítulo 5. Vão dizer, Elias era homem sujeito às mesmas paixões, mas orou e não choveu. Depois orou e choveu. Então nós choramos muito pouco, nós não levantamos um clamor, nós não temos a cultura de orar. E é muito necessário, principalmente agora, a gente orar. Então, ele faz um apelo, pelo menos agora, se nós pudéssemos agora no encerramento, ter 2 irmãos ou 3 orando. Não precisa fazer oração longa. Uma oração objetiva para mostrar a unidade em oração e mostrar ao nosso Deus que nós estamos preocupados com a situação da igreja aqui entre nós. Então, eu queria fazer esse apelo aos irmãos, nos próximos hangouts, pelo menos na abertura, ou no encerramento, fazer uma 2 ou 3 orações em prol desse trabalho e daqueles que estão precisando, né, carecendo de apoio através da oração, com enfermidade. Nós temos milhões de pessoas desempregadas, e entre eles tem nossos irmãos também. E não vamos conseguir emprego fácil. E nós vamos ter que aprender, sair das nossas casas e ir para a barraca para ajudar esses irmãos. E a gente está muito confortavelmente no nosso apogeu e esquecendo que temos irmãos aí com grandes lutas aí, e isso vai aumentar, não vai melhorar não, é bíblico. E a permissão de Deus, talvez até para nossa unidade, para que nós saibamos que como aquele irmão está sendo afetado, amanhã pode ser eu. Aquele irmão que precisa da minha ajuda, amanhã sou eu que vou precisar de ajuda. Então nós estamos precisando muito de refletir a nossa posição hoje como igreja. A gente está muito séria a situação do povo de Deus hoje relativa a essas coisas. Viu, Marcelo? Que Deus possa iluminar nossos corações e nos despertar. E nós não caiamos na condição de maledicência, né? Eu não preciso de nada, não, estou bem de vida demais. Eu tenho tudo aqui, ó. Se você não tem, para mim não sei, mas eu tenho tudo. Não.
nós estamos na hora de começar a aprender a compartilhar, porque a situação está muito séria, muito séria. Obrigado, Marcinho. Imagine, pastor, não tem que agradecer, não. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse estudo de hoje. Na próxima quarta-feira a gente volta com a segunda parte do estudo do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, sétima carta à Laodiceia. O irmão ora, Rogério? Pode ser. Por favor. Grandioso Deus e Pai, em Tua palavra está escrito: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. É verdade. Cada um de nós tem as nossas lutas, cada um de nós temos nossas dificuldades, e por vezes, Senhor, nós temos uma luta interna, porque ao mesmo tempo que gostaríamos que o Senhor interviesse na nação, por outro momento, Senhor, o desejo que nos dá às vezes é que isso acabe logo tudo de uma vez, Senhor, para que a Nova Jerusalém realmente seja aquela pátria que nós almejemos. Porque certamente, Senhor, este mundo já não oferece mais nada de bom a nenhum cristão. Nós sabemos, Senhor, que tudo isso é o cumprimento daquilo que o Senhor disse. Por todas as profecias que vemos, Senhor, as nações irão cada vez mais de mal a pior. Nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito tem sido retirado da terra. Líderes, eclesiásticos, governantes, todos têm bebido do vinho de Babilônia. E nós olhamos, Senhor, a corrupção que assola os países e assola o nosso país. Mas ficamos divididos, Senhor, porque ao mesmo tempo que a corrupção assola o país, assola a Tua igreja também. O Senhor diz claramente: não havendo profecia, o povo se corrompe. E a corrupção é o resultado, Senhor, da falta das profecias, da falta do Teu ensino. Por isso, Pai, nós nos focamos naquilo que é o remédio, que acreditamos que é o remédio para a corrupção. Acreditamos que finalmente, Senhor, o Senhor terá um povo que realmente será livre das garras de Babilônia, um povo que acompanha os sinais do dia a dia, mas um povo, acima de tudo, que se foca no remédio. Pai Celestial, o Senhor conhece a preocupação do irmão Juliano, do pastor Juliano, do Marcílio, de cada um dos que estamos aqui. E só o Senhor pode resolver o problema das nações, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor realmente atue poderosamente, colocando a Tua mão sobre tudo. Mas acreditamos, Senhor, que apesar de que aparentemente esteja tudo de ponta cabeça, nós sabemos, Senhor, que desde o início as coisas sempre estiveram sob o Teu controle. Não será Dilma, não será Lula, não será absolutamente nenhum desses líderes que poderá dar um só passo, Senhor, sem que o Senhor permita. No final das contas, Pai, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor esteve no controle de Babilônia. E quando aquele rei achou que pelo poder dele, Senhor, como disse, não é esta grande Babilônia, que pelo meu poder, pela força do meu braço, o Senhor humilhou aquele rei, Senhor, e mostrou que o Senhor é quem coloca reis e o Senhor tira reis. Pai, o Senhor mostrou durante toda a história. Exatamente quando aquele rei ímpio, Senhor, usou os vasos sagrados do Senhor, o Senhor disse: pesado fosse na balança e achado em falta, e naquele mesmo dia ele perdeu o reinado, Pai. Durante toda a história terrestre, enquanto o diabo diz: este planeta é meu, este país é meu, o Senhor tem dito: eu estou no controle de tudo. Pai Celestial, apesar de tudo, nós queremos descansar no Senhor, na certeza de que o Senhor está de fato no controle de tudo. Mas não permita, Senhor, que sabendo que o Senhor está no controle, nós nos esqueçamos da oração. Foi pela oração, Pai, que Moisés interrompeu as pragas. Nós sabemos que as pragas que caíam no Egito, simplesmente o rei não matava Moisés, Senhor, porque ele dizia: Moisés, vai e ora ao teu Deus para que cessem as pragas. Nós sabemos que é pela oração dos teus servos na terra, Senhor, que as pragas não caem. Por isso, Pai, ensina-nos a orar. Senhor Jesus, ensina-nos a orar como o Senhor ensinou os teus discípulos. O Senhor ensinou os teus discípulos a orar. Ensina-nos também. Não apenas a orar com palavras, mas orar com o espírito realmente voltado ao Senhor. Amém, Jesus. Pai Celestial, ensina a todos nós, porque somos todos crianças. Ensina-nos a ter alegria em conversar com o Senhor. Ensina-nos a ter alegria em ler esta carta de amor do Senhor. E Pai Celestial, todos aqueles que participaram desse estudo de hoje, que o Senhor possa gravar no coração deles aquilo que aprenderam.
Esquece o mensageiro. O mensageiro é pecador, o mensageiro é falho, mas tu tens poder, Pai. Aquele mesmo poder que um dia, com o seu dedo poderoso, gravou as tuas palavras na rocha, pode gravar também na rocha do coração de cada um desses amados irmãos e irmãs que o Senhor trouxe para o estudo de hoje. Amém. Possa, Pai Celestial, o Senhor ser de fato aquele que finalmente será o Rei de todas as nações. Possa o Senhor assumir o teu lugar, o lugar que te é devido, mas acima de tudo, Pai, possa o Senhor tomar à frente a tua igreja, Senhor, e prepará-la para aquele grande dia. E naquele grande dia, quando Cristo, teu Filho, vier buscar os que te pertencem, que nenhum dos que estão aqui falte, Pai. Nós oramos e agradecemos, inclusive por aqueles que um dia, Senhor, estarão em contato com essa tua palavra. E se faltar misericórdia, se faltar justiça, se faltar amor de nós, Pai, perdoa-nos. Ouve a oração de teu filho, não a nossa, quando disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É em nome dele que oramos, o nosso Salvador, o nosso Mestre Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, irmã Joana Batista. Boa noite, pastor Juliano, irmão Robson Lira. Um abraço na Roseli, no filhão aí. Boa noite, irmão Rogério. Agradeço imensamente ao irmão aí que está dividindo esse estudo conosco aí. Deus abençoe o irmão e a sua família. Fiquem todos com Deus. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite a todos. Deus os abençoe grandemente. Boa noite a todos. Uma semana de paz, com Cristo no coração. Meu Rogério Elias, um abraço, ainda sua esposa. Meu Rogério também, ainda são a esposa, o Joãozinho, a Débora. Um abraço a turma boa aí no Ele Faz. Depois, se fechar a coisa, se você puder dar notícia do nosso irmãozinho, do Valtaí, do Mandaí, do Patrick, não dê informações aí. Amém. Amém. Boa noite.